matéria relativamente complicada. Não é um bicho de 7 cabeças, mas pelo menos umas 6 cabeças. Tem pelo menos umas 6 cabeças. E a gente tenta, da melhor forma possível, passar algum esquema, algum bizu, para a coisa ficar mais fácil, para você não ter tanta dificuldade na hora da prova, tá? A gente, além da matéria em si, a gente tenta passar um esqueminha ou outro, um bizu ou outro, porque concurso público todo mundo sabe que não basta ser bom, não basta ter conhecimento. Você tem que saber, você tem que ser rápido, você tem que trabalhar com tempo, né? Quantas pessoas boas que você ouve no concurso público dizer assim, eu fiquei porque não deu tempo. A pessoa era até boa, o cara ou a menina, bom em português ou qualquer outra matéria, mas na hora da prova ficou nervoso, fez direito primeiro, fez informática, fez criminologia, fez qualquer coisa, na hora do português não deu tempo, porque deixou o português por último, ou enfim, ou vice-versa, deixou a informática por último e acabou não dando tempo. Então não é só uma questão de conhecimento, você tem que também administrar seu tempo, administrar tudo, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais bizu você tem, quanto mais macete você tem, mais rápido você resolve a questão e isso te ajuda porque você vai ganhar tempo, beleza? Alguns eu estou vendo pela primeira vez. Seu nome? Ariane, eu sou horrível para nomes, tá? Você vai perceber isso já já. De vez em quando eu troco o nome de alguém aqui. Sandrão aqui já é parceiraço, conhecido aí. Quem mais eu estou vendo diferente? Ali no fundo, seu nome? Regis. Ariane e Regis. É isso aí. Qual é o meu método de estudos? Eu tento, da melhor forma, enxugar o material para o aluno, para ele focar só naquilo que de fato cai, tá? Porque as bancas, elas costumam fazer o seguinte, elas colocam muito material, mas muito material mesmo, no edital. Quando o edital abre, você tem 3 meses para estudar, você dá uma olhada, você fala, é impossível estudar tudo isso em 3 meses. E de fato é. Mas quando a gente enxuga esse material, e vocês estão fazendo certo, estudando antes de abrir o edital, tem gente que já está aqui há 1 ano, 2, 3, perfeito, é isso mesmo. Quando abre o edital, você só vai dar aquelas últimas passadas, aquela última revisão, né? Você não vai estudar tudo de novo, beleza? Então eu vou dar uma passada aqui hoje bem rápida pela base. O que é isso aqui? Isso aqui eu chamo de base da língua portuguesa. Isso é morfologia e sintaxe. O que é Sampa-Vapique? Você deve estar pensando, que diabo é isso, né? Sampa-Vapique. Sampa-Vapique é um mnemônico que eu criei para você decorar as classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Você decora rápido porque você decora o Sampa-Vapique. As 6 classes gramaticais variáveis e as 4 invariáveis. Aqui embaixo você tem o caspa de vaca. O que é caspa de vaca? É a parte de sintaxe, que aí eu não estou falando mais de substantivo, adjetivo, numeral. Aqui embaixo eu estou falando de sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial, adjunta adnominal, vocativo, aposto, agente da passiva. É o caspa de vaca, a gente vai falar isso numa outra ocasião. Mas é importante, para você ir bem em língua portuguesa, é importante que você tenha pelo menos essa base. Você saiba, no mínimo, identificar dentro de uma oração quem é sujeito, quem não é, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo, um pronome, tá? E para que serve cada uma dessas coisas na língua portuguesa? Para que serve o pronome? Para que serve um advérbio? Para que serve um adjetivo, tá bom? Então a gente vai dar uma passada rapidinho aqui por isso. Depois a gente entra no tema da noite, que hoje será colocação pronominal. E por fim a gente faz alguns exercícios juntos, tá bom? Então, ó, a primeira classe gramatical aqui, ó, é o substantivo. O que é um substantivo? Qual o conceito? Eu gosto de trabalhar prova preambular e prova oral tudo junto. Por quê? Porque o aluno precisa saber, no mínimo, o que é um substantivo, qual o conceito, onde eu uso isso, para que ele serve, tá? Então, tudo isso que eu vou falar aqui agora, de forma até um pouco rápida, fique tranquilo, você não precisa anotar tudo que eu estou falando aqui, porque isso aqui é só para você relembrar. Agora eu vou só dar
uma rápida lembrada em você, assim, olha, lembra o que é um substantivo, o que é um pronome, o que é um verbo, o que é um adjetivo, tal, tal, tal. Depois disso aqui, a gente entra na aula da noite, tá bom? Agora é só para revisar. O que é substantivo? Substantivo é uma classe gramatical variável usada para dar nome. Tudo que eu consigo dar nome é substantivo. Se eu olho para isso aqui, eu digo qual o nome disso aqui? Canetão, substantivo. Qual o nome disso aqui? Tampa, substantivo. Qual o nome disso que tem aqui dentro? Tinta, substantivo. Então, tudo que eu consigo dar nome é substantivo. E esse substantivo, ele se divide em vários tipos. Aí eu tenho substantivo simples, eu tenho composto, eu tenho substantivo concreto, eu tenho abstrato, eu tenho primitivo, eu tenho derivado, eu tenho substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo. São 9 tipos de substantivo, cada um dentro do seu tipo, tá? A classe gramatical do substantivo também se divide em 2 grupos. São os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Ou seja, aqueles que só têm uma forma, os uniformes, e aqueles que têm 2 formas, o biforme. Por exemplo, professor é um substantivo. Você consegue dar nome a esse ser? Professor, beleza. Existe professor e professora. Então, substantivo biforme. Aluno e aluna, substantivo biforme. Agora tem uma outra classe, um outro tipo, aliás, uma subclasse, que a gente chama de substantivo uniforme, que é aquele que eu uso o mesmo para os 2 tipos, para a mulher e para o homem. Exemplo, estudante. Não existe estudanta, não existe dentista. Então eu uso, por exemplo, dentista homem, dentista mulher, eu falo dentista. Mas eu mudo o artigo, então eu digo o dentista e a dentista. A este tipo de substantivo, a gente chama de substantivo uniforme comum de 2 gêneros, tá? Que é aquele que eu consigo diferenciar pelo artigo. Existe um segundo tipo de substantivo uniforme, que a este eu não consigo diferenciar. Este eu não consigo diferenciar, que é o substantivo uniforme sobrecomum. Ou seja, eu não consigo diferenciar nem pelo artigo. Por exemplo, a palavra criança. Não existe a criança e o criança. Existe a criança para o menino e para a menina. Então, criança, cônjuge, gente, pessoa, neném, são substantivos sobrecomuns. E eu tenho o terceiro e último tipo dos uniformes, que são substantivos epicenos. Estes eu uso para animais. Definir aqueles animais que não têm um nome para a fêmea ou um nome para o macho. Exemplo, a baleia. Não existe, como eu chamo o marido da baleia, né, Sandro? Como é que eu dou o nome para o marido da baleia? Será que o marido da baleia é o tubarão? Não, o marido da baleia é o baleia macho. Só isso. Como que eu dou o nome para a mulher do sapo? Sapo fêmea. Como eu dou o nome para o marido da onça? Onça macho. Ok? Então, esses são substantivos uniformes sobrecomuns. Segunda classe gramatical é o adjetivo. O que é adjetivo? O aluno, muitas vezes, ele sabe identificar um adjetivo numa frase. Se eu colocar numa oração e disser qual dessas palavras é um adjetivo, ele fala, é essa. Beleza, até aí tá tudo certo, já é um bom caminho. Mas se você cai numa prova oral e o examinador diz assim, candidato, o que é um adjetivo? Explica para mim. Aí você trava. E é normal travar, porque as pessoas não estão acostumadas a estudar assim. Então, adjetivo, se alguém me perguntar o que é um adjetivo, eu tenho que saber dizer. Adjetivo, excelência, é uma classe gramatical variável que eu uso para caracterizar ou qualificar um substantivo. Homem bonito, homem feio, homem gordo, homem magro. Observe que o adjetivo, ele qualifica o substantivo, ele caracteriza o substantivo, ok? Então é uma classe gramatical usada para caracterizar um substantivo. Ponto. Resposta perfeita. Existem tipos? Também existem 5 tipos. Adjetivo. Eu tenho o simples, que é aquele que só tem um radical, bonito, feio, belo, gordo, magro, alto, baixo, estudioso, inteligente, dedicado, desinteressado, preguiçoso. Tudo isso é adjetivo. Eu tenho o simples, eu tenho o composto, que tem 2 ou mais radicais. Aí eu posso dizer, por exemplo, norte-americano, eu posso dizer recém-nascido, eu posso dizer bem-aventurado, são adjetivos compostos por 2 palavras ou mais.
tá? Aí você tem o adjetivo primitivo, que é aquele que nasceu primeiro. Por exemplo, belo, que gerou beleza. Eu tenho triste, que gerou tristeza. Eu tenho um adjetivo derivado, que é o contrário do que eu acabei de falar. E, por fim, eu tenho o adjetivo pátrio, que é aquele que define o lugar de onde eu vim, a minha origem, né? Por exemplo, baiano, cearense, paranaense, curitibano, alemão, japonês, e aí vai, tá bom? Próxima classe gramatical é o numeral. Mas numeral não é número? Número não é tudo número na língua portuguesa? Não. Na língua portuguesa, a língua portuguesa também divide os números por grupos. Você tem os números cardinais, que são 1, 2, 3, 4, 5. Você tem os números ordinais, que dão a ideia de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você tem os números multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Você tem os números fracionários, que são 1/3, 2/4, 3/5. E você tem os números coletivos, numeral coletivo, que é dúzia, ano, semana, hectare, quilômetro, milha, e aí vai, tá? Então você tem o confraco, você tem os numerais. A língua portuguesa divide os numerais assim. Para que serve um numeral na língua portuguesa? Para quantificar, para ordenar, para multiplicar, para fracionar. Tranquilo? Próxima classe gramatical é o pronome. Qual é a função do pronome na língua portuguesa? O pronome é uma classe gramatical variável usada para... Para que eu uso o pronome? Para indicar a pessoa do discurso. Eu uso o pronome para substituir um substantivo, para acompanhar um substantivo, que é o pronome adjetivo, pronome substantivo. Eles trazem a ideia de ordem, de posse ou de posição, perdão, de ordem não, de posse ou de posição. E aí tem quantos tipos? Tem 8. 8 tipos na língua portuguesa. Quais são os pronomes? Para mim, pronome era tudo pronome. Não é. Os pronomes também se dividem em grupos. Eu tenho os pronomes. Você tem o mnemônico lá para decorar. O pé de monstro. Ó, pé de monstro. Trai. Ó, e rei. Ó que legal. Rei pop. Isso aqui é mnemônico, tá? Só para decorar. Porque, puta, eu vou decorar todos os pronomes da língua portuguesa. É fácil de decorar. Ó, pé de monstro trai rei pop. O que significa isso? Pessoal do caso reto e pessoal do caso oblíquo. São pronomes. Pronomes demonstrativos. Pronomes de tratamento. Pronomes relativos. Pronomes possessivos. Pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Acabaram os pronomes, tá? Aí você tem lá os pronomes pessoais do caso reto. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Quem lembra aí? É o METC? É o METC que o cara falou lá na prova oral da Polícia Civil. Perguntaram isso para um cara na prova da Polícia Civil, aí na prova oral, na última aí. Fala para mim, candidato, ó, Sandrão, caiu agora na última. Candidato, quais são os pronomes oblíquos, átonos e suas variações tônicas? E aí? Aí o cara estudou 5 anos só na base do... eu sei responder crase, eu entrei no que concurso, eu faço 50 questões de pronome, de não sei o que, de concordância, eu acerto todas. Mas aí a excelência lá na hora da prova fala, me fala os pronomes oblíquos, átonos. Quem viu esse vídeo? Ninguém viu, né? Procura depois no YouTube, você vai ver. Dá dó. O cara falou, excelência, eu só lembro do METC. Eu só lembro do ME, do T e do C. O cara só lembrou 3. E são 26. Dava para perdoar? Não dava. 26, se lembrar 13, eu perdoo. Mas se lembrar 3 de 26, não dá. Quais são os pronomes oblíquos, átonos e tônicos? Me, você pode assim pensar na tabelinha, a gente já vai falar deles daqui a pouco. Você tem lá o me, mim, comigo, te, ti, contigo. Se, o, a, lhe, ele, ela, si. Nos, nós, conosco, vos, vós, convosco. Se, os, as, lhes, eles, elas, si. Era isso que ele tinha que ter falado para a excelência. Para estar dentro da Polícia Civil hoje. Ele não entrou, porque das 4 questões de português, se não me falha a memória, ele errou 3. Aí não dá.
Então, pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Aí você tem lá os pronomes demonstrativos. Professor, mas é muito difícil lembrar de todos, são 15. Não é difícil, pega o bizu. Pronomes demonstrativos, eu só preciso lembrar de 3. Este, esse e aquele. Você só precisa lembrar desses 3, o resto é variante. Este, esse e aquele. Aí você vai para o este e fala este, esta, estes, estas, isto. Você vai para o esse e fala esse, essa, esses, essas, isso. É feminino e plural, feminino, plural, feminino, plural. Aí você vem para o aquele e fala aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Pegou? A excelência, ela fala quais são os pronomes demonstrativos. Você fala só um minuto, excelência, que lá você tem um sulfite e uma caneta lá. Você fala só um minuto, excelência. Aí você escreve este, esse, aquele, que é o gatilho que o teu cérebro gravou. Você grava o gatilho e o teu cérebro lembra o resto. Porque gatilho, mnemônica é gatilho mental. Você grava um gatilho, por quê? Porque na hora que for feita uma pergunta para você, que te pegar de surpresa e você bugar a tela, o cérebro der tela azul, aí você lembra o gatilho. Este, esse, aquele. É como se você estivesse dizendo pro teu cérebro assim, cérebro, pelo amor de Deus, me ajuda agora. Quais são os pronomes demonstrativos? E ele dissesse, eu também não estou lembrando. Ele vai dizer isso para você na hora. Eu também não estou lembrando. Aí você fala assim para ele, este, esse, aquele. Aí ele fala, ah tá, este, esse, aquele. Você acionou o gatilho mental. Aí ele te lembra o resto. Pronomes demonstrativos. Pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento a gente divide por grupos. Eu tenho o grupo das pessoas comuns, que eu trato de você ou de senhor ou de senhora. Eu tenho o grupo dos políticos, que eu trato de vossa senhoria, os vereadores. Os demais eu chamo de vossa excelência, eu redijo um texto, um documento, vossa excelência. E lá em cima, na cabeça, eu chamo de excelentíssimo senhor presidente da Câmara, do Senado ou da República. No grupo dos religiosos, ao Papa, eu chamo de vossa santidade. Abaixo do Papa eu chamo de vossa eminência, e abaixo do Papa eu chamo de vossa reverendíssima. Aí eu tenho o grupo das realezas. Ao rei eu chamo de vossa majestade, aos príncipes eu chamo de vossa alteza. Aí eu tenho uma exceção, que é o reitor de universidade, que eu me dirijo a ele como vossa magnificência. Esse é uma exceção. E, por fim, aquelas pessoas que não são comuns, mas também não são pessoas, mas que são pessoas importantes dentro da sociedade. Não fazem parte de nenhum desses grupos que eu falei, mas são pessoas importantes dentro da sociedade. Por exemplo, o Elon Musk, o homem mais rico do planeta. Ele é uma pessoa comum? Não. Ele é religioso? Não. Ele é da política? Não. Ele é reitor de universidade? Não. Ele não faz parte de nenhum desses grupos. Mas eu não posso mandar um documento pro Elon Musk escrever o quê? E aí, mano, firmeza? Eu não vou me dirigir a um cara desse de qualquer maneira. Então você pode usar a vossa senhoria para um cara desse aí. Beleza? Você tem lá os pronomes interrogativos. Quais são os pronomes interrogativos? São aqueles que eu uso para interrogar, aqueles que eu uso para fazer pergunta. Seja ela uma frase interrogativa direta ou uma frase interrogativa indireta, tanto faz. São aqueles pronomes que eu uso para fazer pergunta. Por exemplo, o que, o quem, o qual, o quanto, quantos anos você tem, qual o seu nome, que lugar é esse, quem é esta pessoa. Esses pronomes que eu uso para fazer perguntas são chamados pronomes interrogativos. Pronomes relativos, quais são eles? Aqueles pronomes que retomam, né, alguma coisa dentro da oração. Por exemplo, quem lembra de um pronome relativo? Cujo. Quem mais? O quem, o onde, o cujo, o cuja, o cujos, o cujas, o quanto, o quanta. São pronomes relativos. Aí você tem os pronomes possessivos. Pronomes possessivos. Professor, são 20. Eu não vou lembrar de todos. Cria esse gatilho mental. Oraçãozinha, olha para minha mão. É oração, pronome possessivo, ó. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Você lembra esses 5 e o teu cérebro lembra o resto. Ó. Meu, teu, seu, nosso e vosso. Decora esse.
Meu, teu, seu, nosso, vosso. Aí depois teu cérebro lembra o resto, ó. Meu, minha, meus, minhas. Já foram 4. Viu? Feminino e plural. Feminino e plural. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos e vossas. Acabou, você decorou os 20. Você só precisa decorar os 5. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Meu, teu, seu. Lembrou do rapaz do MTC. Meu, teu, seu. Aqui você só precisa lembrar este, esse e aquele. Beleza? Pronomes pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo, demonstrativos, pronome de tratamento, pronome interrogativo, pronome relativo, pronome possessivo e faltou o indefinido. Pronome indefinido é aquele pronome que eu uso para dar nome a alguma coisa de forma indefinida. Eu não quero definir. Então eu digo alguém, ninguém, todos, outro, qualquer, enfim. Eu digo alguém falou de você, Lana. Alguém falou de você. Observe que eu não quero definir quem falou. Por isso chama pronome indefinido. Beleza? Próxima classe gramatical. Artigo. O que é artigo? Artigo é uma classe gramatical variável usada para determinar um substantivo. Existem 2 grupos, os artigos definidos e os indefinidos. Os definidos são o, a, os, as. Os indefinidos são uma, uns, umas. Próxima classe gramatical, verbo. O que é um verbo? Qual o conceito? Qual a definição de verbo? É uma classe gramatical variável usada para indicar. Indicar o quê? Aí você decora outro mnemônico. Mnemônico é o que não falta para você decorar. Ó, você vai decorar o mnemônico fêmea. Fêmea. O que é verbo? Porque a maioria das pessoas, se você perguntasse o que é um verbo? O que é um verbo? Ah, verbo é ação. Verbo é ação. Mas verbo é só ação? Ação é uma forma de verbo. Mas existem outras formas. O que é verbo? Verbo é uma classe gramatical variável usada para indicar fenômeno da natureza, estado, mudança de estado ou ação. Aí sim a resposta está perfeita. Então, verbo é uma classe gramatical variável usada para indicar fenômeno da natureza, estado, mudança de estado ou ação. Perfeito? Os verbos são classificados também. Tem classificação verbal. E aí já é outro mnemônico, que é o árida. Os verbos são divididos em verbos regulares, verbos irregulares, verbos defectivos, verbos anômalos e verbos abundantes. Isso aqui a gente vai estudar na aula de verbo, ok? Quando a gente for falar de verbo. Mas só dando um resumão aqui para você. Coincidência ou não, aqui tem 5 letras. Ó, fêmea. Eu falo que a mãozinha ajuda muito na hora de decorar, de lembrar. Meu, teu, seu, nosso, vosso. 5 dedos. Fêmea. Árida. E por fim, ó, as transitividades verbais. Você tem o verbo transitivo direto, você tem o verbo transitivo indireto, você tem o verbo transitivo direto e indireto, você tem o verbo intransitivo e você tem o verbo de ligação. 1, 2, 3, 4, 5 de novo. Isso é transitividade verbal, tá? Isso aqui a gente vai falar na aula de verbo. Próxima classe gramatical. Próxima classe gramatical é o advérbio. E agora a gente sai da classe gramatical variável e entra na classe gramatical invariável. Importante fazer uma observação. Professor, o que é isso? Variável e invariável. Por que tem esse nome? Variável e invariável. O que quer dizer exatamente variável? É uma classe gramatical que varia. É uma classe gramatical que muda de singular para plural, ela muda de aumentativo para diminutivo, ela muda de feminino para masculino. Ela varia em número, gênero e grau. Para uma classe gramatical ser considerada variável, ela deve variar em número, em gênero e em grau. Então essas classes aqui, essas 6 primeiras são variáveis. Tem plural, tem singular, tem masculino, tem feminino, tem aumentativo, tem diminutivo. Essas 4 não.
exceção de o advérbio que varia apenas em grau. Ele não varia em número, ele não varia em gênero, mas ele varia em grau. Mas ainda assim, ele é considerado uma classe gramatical invariável, tá? Se isso cair na prova, classe gramatical invariável. Primeira delas é o advérbio. E o que é advérbio? Qual a função do advérbio na língua portuguesa? Qual é o trampo dele lá? O que ele faz na língua portuguesa, o advérbio? É uma classe gramatical invariável usada para indicar circunstância. Essa é a resposta. Excelência, chega lá, candidato... Não fala teu nome que eu vou lembrar teu nome. Uriel. Candidato Uriel. Candidato Uriel, o que é um advérbio? Meu irmão, você trava na hora dessa pergunta. Você não está esperando esse tipo de pergunta. Então você vai dizer, é uma classe gramatical, excelência, invariável, usada para indicar circunstância. Ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Acabou a tua resposta, nota 10 para você. O advérbio é uma classe gramatical variável usada para indicar circunstância. Circunstância de quê? Aí vem outro mnemônico para te ajudar. Lute a fim do money. Lute a fim do money. Lute a fim do money. Advérbio de lugar, aqui, ali, acolá. Advérbio de tempo, hoje, ontem, amanhã, eternamente. Advérbio de afirmação, sim, certamente, deveras, de certo, indubitavelmente. Advérbio de dúvida, talvez, provavelmente, quiçá. Advérbio de modo, bem, mal, assim, adrede, debalde, assinte. São advérbios de modo. Advérbio de negação, não, nem, tampouco, nunca, jamais. E advérbio de intensidade, pouco, muito, bastante, demasiadamente. Perfeito? Próxima classe gramatical é a preposição. O que é preposição? Preposição é uma classe gramatical invariável usada para unir termos. Para unir termos. As preposições se dividem em dois grupos também. As preposições essenciais e as acidentais. Preposições essenciais são aquelas que eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe de cor. Eu posso escolher qualquer um aqui e falar, fala para mim as 18 preposições, você vai falar de cor. Não vai? Olha o medo de você quer ver ele falar para mim. Quem sabe as 18, fora a Luana, que eu já sei que sabe. Quem sabe as 18 preposições de cor? Assim, pá, pum. Professor, eu falo. Alguém sabe, não? Tem que decorar as preposições. Gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não sei se foi na última agora da Polícia Civil ou se foi na penúltima. O candidato perdeu uma vaga na Polícia Civil praticamente por causa de uma preposição. A excelência lá perguntou o seguinte para ele. Candidato, na frase, a testemunha está sob proteção. Classifique a palavra sob. Essa foi a pergunta. Classifique a palavra sob. O que o examinador estava perguntando nessa hora para ele? O examinador estava dizendo o seguinte, nesta frase, a testemunha está sob proteção, a palavra sob pertence a qual classe gramatical? Era isso que ele estava perguntando. E se o cara tivesse decorado as preposições, ele falaria, sob é uma preposição, excelência. Não, ele ficou nervoso, pegou o papel, a caneta, tremeu, pediu pelo amor de Deus, só um minuto, minha Nossa Senhora do Caravaggio, é agora, Senhor, eu fui bom esse ano todo, Jesus me lembra. E olhou para o examinador e falou, sob é um advérbio. Aí não deu, né? Se ele tivesse decorado o mnemônicozinho que eu ensino, ó, desta PC, você nunca mais esquece, ó, desta PC. Desta PC, aqui tem duas, aqui tem duas, aqui tem três, aqui tem uma, aqui tem quatro, aqui tem quatro, aqui tem duas. Ó, deixa eu ficar de lado aqui. Tá pegando aí, ô Bilão? Tá, né? Ó, desta PC, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre, trás, a, ante, até, após, per, por, para, perante, com e contra. Acabou. Mnemônico.
Você grava o mnemônico, o cérebro lembra o resto. De novo, de e desde, em e entre, sem, sob, que o cara perguntou lá na prova oral, sob e sobre, traz, a, ante, até, após, per, por, para, perante, com e contra. Se ele soubesse as preposições decoradas, ele não teria errado aquela questão. E temos as preposições acidentais, que preposições não são só as essenciais, tem as acidentais. O que é uma preposição acidental? Preposição acidental é uma palavra que pertence a outra classe gramatical, qualquer classe gramatical, mas dependendo do contexto, ela vira preposição. Exemplo, a palavra fora. A palavra fora, originalmente essa palavra é um advérbio. É um advérbio de lugar. Onde está teu carro? Lá fora. Fora é um advérbio de lugar. Perfeito. Agora, quando eu digo assim, numa frase, por exemplo, fora a Luana, todos reprovaram. Ó, fora a Luana, exceto a Luana. Todos reprovaram. Aí esse fora não é advérbio de lugar. Ele é o que nessa frase? Preposição acidental. Tá? Então isso é preposição acidental, que a gente vai ver lá na frente também.